Boa noite, meu povo. Boa noite, meu povo. Quem tá com a gente aí já? Gabriela, Paulo Henrique chegando aí. Bem-vindos. Vão me dando um retorno aí no chat, me dizendo se estão me ouvindo, se o áudio tá bom, se o vídeo tá ok, estão conseguindo me ouvir aí direitinho. Vão me dando um retorno aí, por gentileza, no nosso chat, tá bom? Tô vendo aí que a Gabriela já tá com a gente, a Elisa Mar chegou também, Leandro, seja bem-vindo, galera. Bom estar com vocês aí. Beatriz, presente. Oi, Bia. Boa noite, querida. Eu deixei o áudio de vocês Boa desligado. noite, professor. Boa noite. Eu deixei o áudio de vocês desligado, aí o pessoal vai chegando. O áudio está desligado. Vamos tentar manter assim, à medida que a aula for andando, aí vocês vão, na medida em que forem tendo alguma dúvida, abre o áudio, pergunta, tá? Ou pode me dar um retorno aí no chatzinho dizendo que está ok. Tá tudo ok aí com o som, pessoal? Com o vídeo? Tá tudo certinho? Pode abrir o áudio, me falar ou mandar no chat ali. Vão me dizendo aí se tá ok. Elisamar tá tentando se conectar ali. E aí, Leandro? Leandro, tá me ouvindo direitinho aí? O áudio tá bom? O vídeo tá bom? Pô, Juliana chegando. Me dê um retorno aí, pessoal, se tá ok o áudio e o vídeo, por favor. Tá todo mundo me vendo direitinho e me ouvindo direitinho? Tudo ok? Opa, deixa eu ver aqui se o meu... Ah, beleza. A Taína, o áudio, o vídeo tá ok. Beleza, beleza. Fernando Vargas chegando, sejam bem-vindos. Juliana, áudio e vídeo ok. Obrigado, pessoal, aí pelo retorno. Que bom, maravilha. Vamos aguardando aí o pessoal chegar. Tá tudo bem com vocês aí de quarentena? Como é que estão? Me dê uma luz aí, gente. A gente só vê vocês aqui agora pela internet. Elisamar presente. Elisamar, tá em Imperatriz ou Cheguei. tá em Imperatriz ou tá em Açailândia? Boa noite, professor. Mariana chegando. Eu também, Karine. Karine, beleza. Podem deixar o vídeo desligado mesmo, tá, pessoal? Por conta da internet, né? Naquele dia a conexão andou caindo, né? Deixa o vídeo desligado mesmo, tá bom? Beleza, beleza. Boa noite, Nayara chegando. Pessoal, tudo certinho. Tô recebendo os trabalhos de vocês aí, tá? Eu acho que a maior parte de vocês já mandou aí para mim a ação popular também. Professor, ainda estou terminando. Tem gente terminando ainda. Fale, Paulo. Bom, meu querido. Beleza, beleza. Quem não entregou ainda a ação popular pode mandar lá, tá, pessoal? Tem gente terminando ainda, mas boa parte da galera já mandou. Tudo bem, Paulo, tudo tranquilo. Fale, Mariana. Mariana levantou a mão aqui. Quer perguntar alguma coisa? Mariana. Não, professor, já está ok, Beleza, sem querer. beleza, então. Pessoal, beleza. Estou recebendo os trabalhos de vocês, tá? Queria aproveitar o iniciozinho da aula de hoje para mim fazer
para mim comentar algumas das questões, porque eu não sei se vai dar, não vai dar tempo para mim, não vai dar para me falar de todos os casos que eu mandei para vocês. Eu mandei 6 casos lá da ação popular, mas eu vou comentar aqui alguns casos, tá? Vou basicamente trazer para vocês um espelho de correção da atividade de vocês lá, tá? Eu não vou fazer de todas, tá? Por não ficar muito cansativo também, porque foram 6 casos. Mas eu vou comentar aqui, eu vou trazer mais ou menos um espelho aqui de correção da, das questões lá de ação popular, tá? Que eu passei para vocês. Então, a ideia é a gente minimamente aqui apresentar para vocês um espelho daquelas questões lá que eu passei para vocês, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a ação civil pública. Não sei se vocês já estudaram esse assunto, mas a ação civil pública é bem tranquilo, muito parecido com a ação popular, tá? Então a gente vai trazer umas pinceladas para vocês aí hoje sobre a ação civil pública, né? Que é uma situação que vocês podem se defrontar também quando estiverem exercendo advocacia ou quando forem advogados públicos, né? São N as possibilidades de se lidar com a ação civil pública, né? E no âmbito da advocacia, né, aí para quem vai fazer prova de OAB ainda, né, ou quando vocês estiverem advogando mesmo, a ação civil pública, ela pode vir também para vocês aí através de uma associação, né, uma associação que pode procurar você como advogado para ajuizar de repente uma ação civil pública. A ação civil pública ela é muito manejada pelo Ministério Público, é muito comum, né, o Ministério Público, a Defensoria Pública, que são legitimados para manejar a ação civil pública. Então, é mais comum esses entes aí. Mas você, como advogado também, pode, de repente, ser procurado por alguma associação, né? Não é algo incomum também, alguma associação, né, de defesa ao patrimônio público, que tem entre as suas finalidades estatutárias a defesa do patrimônio público, do meio ambiente, bens de interesse, né, bens de interesse difuso de um modo geral. O Paulo está avisando que a internet está travando muito ali. Beleza, Paulo, tranquilo, né? A gente entende aí, né, nesse período, muita gente usando a internet. Eu entendo aí que naquela última aula minha também estava ruim aqui, caiu algumas vezes durante a aula a conexão. Mas beleza, então a ideia é hoje a gente falar um pouco sobre a ação civil pública, tá, pessoal? E aí comentar um pouco também sobre aqueles Dalvaci chegando, seja bem-vinda, comentar um pouco sobre aqueles casos de você. Eu vou comentar 3 casos daqueles que eu passei para vocês da ação popular. O pessoal está reclamando da internet aí, beleza. Deve ser a conexão mesmo, viu, Leandro? A internet está cortando o áudio. Deve ser a conexão mesmo. Aqui, quando vocês falam, eu estou ouvindo bem vocês aí. Então, olha só, pessoal, deixa eu comentar aqui 3 casos. Ó, agora a conexão aqui está falando que está instável mesmo. Então vamos lá, deixa eu comentar que vamos assim mesmo, vamos de internet, vamos com essa internet desse jeito mesmo. Então olha só para você, pessoal, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Esse aqui foi os estudos de casos que eu passei para vocês, né? Então, por exemplo, esse aqui foi o primeiro caso, né, de ação popular, que dizia que no município de Imperatriz, esse aqui é o caso da ação popular, tá? Acompanha na tela comigo aí, o pessoal ficou com o primeiro caso aí da ação popular. Vamos ver aí, comentar, trazer um espelho aí da correção para ver se você foi na linha. Porque como não dá muitas vezes para corrigir todos, né, as atividades, a gente faz essa correção aqui mais geral e aí vocês conseguem acompanhar aí. Então, esse primeiro caso aqui, ele dizia que no município de Imperatriz, no estado do Maranhão, o prefeito municipal, Lucipriano Machado, utilizando-se de dinheiro público, desenvolveu uma intensa campanha de propaganda de obras, serviços e programas da administração pública através da imprensa local, falada e escrita, com evidente propósito de promoção pessoal. Aí ele diz na questão que você é procurado por vários munícipes para que adote urgentemente as medidas legais cabíveis
objetivando a defesa dos cofres públicos e a probidade da conduta do administrador público. Tendo em vista o ordenamento jurídico vigente, elabore a peça profissional mais adequada ao equacionamento do problema que lhe foi apresentado. Então, olha só, pessoal, né, a questão de número 1 da ação popular, ela trazia uma situação aí de propaganda, Raimundo chegando, sejam bem-vindos, Raimundo Santos. Então, o primeiro caso aí, pessoal, de ação popular, ele trazia uma situação em que o prefeito, né, ele realizava lá uma série de propagandas, utilizando-se valendo de recurso público, com a finalidade, na verdade, de promoção pessoal. Então, a questão ela deixava muito claro que o prefeito utilizava esses recursos públicos, mas com a finalidade de promoção social, pessoal, perdão, finalidade de promoção pessoal. Então, a primeira questão, ela trazia essa situação para a gente, né, de um recurso público utilizado lá para uma finalidade diversa do interesse público. Então, aqui, ó, no espelho de correção desse caso 1, nós tínhamos uma situação aí, né, que um agente público do município de Imperatriz, então, o endereçamento aqui da peça, né, do caso 1, era exatamente aqui para o juízo da vara da Fazenda Pública da comarca de Imperatriz, estado do Maranhão. Então, como você tem aí uma pessoa jurídica de direito público em um dos polos da relação processual, então cabia aí esse ajuizamento na vara da Fazenda Pública da comarca, né, de Imperatriz, estado do Maranhão. A peça era uma ação popular com pedido de liminar. Então, as partes aqui, nós tínhamos munícipes, né, a questão diz que você foi procurado por munícipes para promover a medida cabível diante daquela situação lá, né, da propaganda irregular. Então, era qualificar o cidadão, sempre lembrando aqui na ação popular, pessoal, a questão do título. Esse é um diferencial aqui na qualificação, na hora de qualificar na ação popular, você tem que lembrar de colocar lá o título eleitoral em anexo, lembrar que a ação popular ela é exatamente manejada por um cidadão, e que faz prova dessa cidadania exatamente aí, no geral, em regra, o título de eleitor. Isso você anexa lá. E aí o réu, no município de Imperatriz, né, então você ia colocar lá a gente aprendeu lá, nós aprendemos lá na Lei de Ação Popular que nesse polo passivo da ação popular é possível que apareçam vários réus, né? Então, dependendo do caso, né, da situação fática que lhe chegar, você pode ter que qualificar vários réus. Então, você, como lá foi o prefeito, né, o prefeito que estava se valendo de propaganda irregular, você teria que qualificar o prefeito e também a pessoa jurídica a qual ele é vinculado, né? Então, esse é um dos detalhes aí da ação popular. Pode aparecer vários réus aqui no polo passivo dessa relação processual. Então, no caso aqui, o município de Imperatriz, pessoa jurídica de direito privado, e o prefeito, que era o Lucipriano Machado, né, prefeito municipal em exercício. Então, olha só, na sequência aqui, pessoal, ó, né, você ia trazer a causa de pedir aqui na narração dos fatos, você ia trazer a causa de pedir remoto, né, ia falar que o prefeito municipal em exercício estava utilizando o dinheiro público, né, e promovendo essa campanha com o dinheiro público, e essa campanha aqui, você ia dizer aqui na sua causa de pedir próxima, que essas características da campanha que ele estava promovendo, ela tinha esse manifesto propósito de promoção pessoal. Então, esse caso 1 aqui, você ia destacar exatamente isso. E exatamente aqui que nós temos aí a nossa causa de pedir próximo. O que você ia utilizar como fundamento jurídico aqui nesse caso? Então, a situação aqui, ela violava claramente aqui o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Esse é um artigo que fala exatamente isso, pessoal. Esse é um artigo da Constituição que fala sobre o princípio da impessoalidade, né, que toda propaganda do poder público ela tem que ter caráter informativo, né, informativo, educacional, e não pode buscar essa promoção pessoal. Então, a propaganda, né, do ente público, ela jamais pode buscar
essa promoção pessoal do agente público. E sim, ela tem que ter esse caráter informativo, né, de orientação, de instrução da sociedade. Então, a gente viu, inclusive, pessoal, recentemente, uma campanha, aí do presidente Bolsonaro, que foi inclusive barrada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que foi exatamente aquela campanha lá, o Brasil não pode parar, né? O Brasil não para, e aquela campanha, ela deixou de ter esse caráter informativo, educacional, de orientação e bem-estar da sociedade, e ela foi objeto de Pessoal, a minha conexão caiu aqui, tá? A minha conexão caiu, mas beleza, vamos retornar aqui. Parece que a internet está mais instável hoje. Beleza, Valdenir, a minha caiu aqui também, tá? Mas voltou agora. Então, retomando o raciocínio, recentemente vocês acompanharam aí, né, aquela propaganda lá do presidente Bolsonaro, o Brasil não para, né, o Brasil não pode parar. Aquela propaganda, inclusive, ela não foi objeto de uma ação popular específica, né, mas poderia ter sido, né. Ali é uma situação que caberia, né, assim como nessa questão 1 aqui na nossa ação popular, aquela campanha lá do presidente Bolsonaro poderia ter sido também objeto de ação popular. Pessoal, eu vou pedir que o pessoal desligue os vídeos, tá? Desabilita os vídeos de vocês aí para a gente ver, porque a internet tá muito ruim hoje. Então, desabilita os vídeos de vocês aí que a gente consegue fluir melhor a aula, tá bom? Deixa o vídeo, o áudio desabilitado, e aí qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês mandem aqui abra o áudio, tá? Para a gente racionalizar o uso da internet. Então, aquele caso lá, pessoal, da propaganda do Bolsonaro, então ela poderia ter sido alvo de ação popular. Está sem áudio. Leonardo está dizendo que a festa EAD não está das melhores. Não, beleza. Então, pessoal, desligar o vídeo, eu acho que vai ficar melhor. Valdenil, o Raio deve ter feito ação popular contra o presidente. Então, pessoal, essa do presidente, né, poderia ter sido objeto de ação popular. Ela foi objeto de ADPF, na verdade, né? A decisão que suspendeu aquela campanha, mas foi um ADPF, até do ministro Barroso. Mas um dos fundamentos que ele utiliza lá, pessoal, um dos fundamentos que o Barroso utiliza para derrubar aquela campanha, né, aquela campanha lá do presidente Bolsonaro, foi exatamente esse artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, que diz que a propaganda dos entes públicos ela tem que ter esse caráter educativo, de orientação social e tudo mais. E não pode ter caráter de promoção pessoal do agente público. Então, esse foi um dos argumentos utilizados lá pelo ministro Barroso para derrubar aquela propaganda, tá? Para derrubar aquela propaganda. Mas ela poderia ter sido objeto de uma ação popular, tranquilamente, né? Numa primeira instância aí, no âmbito da Justiça Federal, tá? Então, nesse caso aqui, especificamente, né, dessa questão 1, né, da nossa ação popular, um dos fundamentos aqui para você atacar era exatamente aqui que essa propaganda do prefeito ela não tinha esse caráter, deixou de ter esse caráter de educativo. E aí, pessoal, você buscar fundamento também na própria lei de ação popular, tá? Lá nos artigos que falam da nulidade dos atos administrativos, porque ali ele estava utilizando dinheiro público, né? Então, lá o artigo 2º da lei, ele fala exatamente lá daqueles elementos dos atos administrativos que, quando infringidos, ensejam a sua nulidade. Aquilo que nós falamos, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, quando faltar algum daqueles elementos lá, então, lembrar que na ação popular você vai sempre tentar enquadrar lá nos artigos da lei, tá, pessoal? Porque lá a lei fala exatamente das situações de nulidade do ato administrativo. Então, você vai sempre encaixar lá numa situação de incompetência do agente, de ausência de finalidade pública, né, como é o caso aqui.
Então, você ia destacar aqui também a infringência ao princípio da moralidade e dizer que essa conduta do prefeito, né, ela era uma conduta de improbidade administrativa, tá bom? Então, pessoal, o pessoal que está chegando aí agora, eu estou comentando aqui eu estou comentando aí aqueles casos lá que eu passei para vocês da ação popular, tá? Então, estou comentando especificamente o caso 1, tá? Nem todos vocês ficaram com esse caso, mas era um caso em que o prefeito ele utilizava de propaganda de dinheiro público para promoção pessoal, tá? Então, o caso 1 ele tratava sobre isso. Então, o que mais aqui, né? Nesse caso 1, aqui você ia pedir liminar, né, e destacar lá o fumus boniuris, né, que ele residia nos argumentos fáticos e jurídicos já apresentado aqui em cima, ia destacar o periculo in mora, né, também, né, o perigo da demora, porque o dinheiro público estava ali sendo, né, gasto, e então você ia pedir aqui uma liminar para quê? Para que se efetivasse a imediata retirada dos nomes, símbolos, imagens ou qualquer outras características, né, que vinculasse lá a pessoa do prefeito, ou seja, aquele caráter de promoção pessoal. Então você já ia pedir aqui na sua liminar até decisão final. E aí nos pedidos definitivos aqui, pessoal, citação do réu, aqui 20 dias, no caso da ação popular são 20 dias, sob pena de efeito da revelia, citação do município, né, na pessoa do representante judicial, lembrar aqui que o município ele pode, né, concordar com o autor e mudar de lado, né, nós destacamos isso em relação à ação popular. Aqui a intervenção obrigatória do município. Então, pessoal, mais uma vez a conexão caiu aqui, tá? Hoje parece que é só na aula de vocês, porque eu dou aula na outra turma, não cai nenhuma vez. Hoje está complicado aqui, está caindo a conexão. Mas vamos lá, pessoal, dando continuidade. Então, eu estava aqui na parte dos pedidos, tá? Aqui no espelho de correção da questão 1. Espelho de correção da questão 1 aqui. Então, aqui condenação em custas, né? Confirmação de liminar, produção de provas em direito admitida, juntadas dos documentos em anexo, valor da causa e tudo mais. Tá, pessoal? Então, esse aí é mais ou menos o espelho de correção da questão de número 1, tá? Da questão de número 1. Vamos lá, eu sei que tá ruim, vamos tentar aí dar sequência, tá? Mas o pessoal tá reclamando muito hoje da internet. Então vamos lá. Então, na questão de número 2, pessoal, questão de número 2, na tela aí para vocês, ó. A questão de número 2, né? A questão de número 2 era uma questão aqui que tratava de... Então tá aqui, ó. Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão contratou diretamente com inexigibilidade de licitação fornecimento de 10 mil pares de luvas. Só para confirmar aqui que o meu áudio está ligado, tá, pessoal? Então, vamos lá. Com a inexigibilidade de licitação. O fornecimento de 10 mil pares de luvas, de 10 mil máscaras cirúrgicas, né? É bem oportuna essa questão aqui, né? Já que a gente está no âmbito de uma pandemia, né? E aí ele diz aqui que contratou com uma única representante no país de conhecida multinacional fabricante de produtos médicos. Pessoal, percebam aqui na questão que você já percebe aqui, ó, que ele vai dizer aqui que a Secretaria de Saúde ela contratou com um único representante no país de conhecida multinacional fabricante de produtos. A questão ela não diz que esse produtor ele era o único, né, que produzia esses produtos, esse empreendedor aqui.
A questão só diz que era o único representante no país representante dessa conhecida multinacional. Ou seja, a contrário senso, você interpreta que existiam outros fornecedores, mas não vinculados a essa multinacional. E aí ele diz que tais produtos destinavam-se ao uso do Hospital Municipal Socorrão, né, onde deveriam ser entregues diretamente pelo total da compra. As partes ajustaram aqui, né, o valor de R$ 1 milhão. A justificativa para a contratação e do preço foi firmada pela Superintendente de Suprimentos da referida secretaria e ratificada pelo secretário de Saúde. Este último foi também a autoridade responsável pela assinatura do contrato. Aí, na sequência, ele vai dizer que o deputado, né, Raimundo Vergalhão, de oposição ao governo, apurou junto ao mercado que os preços ajustados entre a referida secretaria, né, e a empresa eram superiores àqueles habitualmente praticados pela aquisição aí de produtos similares. Então, em suma, pessoal, aqui a gente percebe que era uma situação de compra irregular, né? Você compra ali com uma empresa que era a única representante de uma empresa multinacional, mas existiam outros fornecedores, fica subtendido isso, e por um preço muito acima do praticado no mercado. A questão também vai dizer que essa compra ela foi realizada com inexigibilidade de licitação, tá? Inexigibilidade de licitação. Então, olha só, no nosso espelho de correção aqui, ó, tá? No nosso espelho de correção da questão 2, né, o que a gente vai destacar aqui, ó? O endereçamento, né? Aí vocês vão conferindo aí, quem fez essa questão 2, verifica aí se está certinho, tá? Qualquer coisa vocês perguntem, tá? Mas aí, juízo da Vara da Fazenda Pública, né? Também da comarca aqui de Imperatriz. A ação era uma ação popular com pedido de liminar. As partes aqui, o autor era um deputado, né? O deputado, pessoal, o deputado ele já tem a capacidade eleitoral, né? Ele tem inclusive a capacidade eleitoral passiva para ser votado, tanto é que ele é deputado, e consequentemente também tem a capacidade eleitoral ativa, né? Então ele foi quem aí procurou um advogado e vai ajuizar essa ação popular. Então ele era o autor. Quem eram os réus? Aqui nós temos mais de um réu nessa ação, né? Então, quem fez a questão 2 aqui deveria ter colocado aqui quem, né? O Estado do Maranhão, que é a pessoa jurídica lesada, que depois vai escolher se fica do lado do réu ou se muda para o lado do autor. O secretário de Saúde, né? O secretário de Saúde também ele era réu aqui. E o próprio superintendente, né, de suprimentos, que são os agentes aqui responsáveis pelo ato ilegal. E quem mais, pessoal? Nós temos aqui um beneficiado, né? Uma empresa que foi beneficiada pela prática desse ato. Então, percebam que aqui nós temos, como eu venho dizendo para vocês, aqui na ação popular nós temos essa possibilidade de aparecer em vários réus. Então, nesse caso aqui, você ia ter que qualificar todo mundo aí no polo passivo da ação popular. Então, o Estado, né, os agentes públicos que praticaram o ato e a própria empresa lá que foi beneficiada com a prática desse ato, tá bom? Então, olha só, o que mais aqui no nosso espelho de correção da questão 2? O que é importante destacar aqui? Então, aqui você ia trazer a narrativa dos fatos, né, ia contar toda a historinha lá que já está para vocês no caso, e aí você ia falar aqui, falar dessa quebra da relação jurídica, nossa causa de pedido próxima, que ocorre que os preços ajustados entre a referida secretaria e a empresa eram muito superiores àqueles atualmente praticados no mercado. A questão ela deixa claro isso para a gente. Aqui na sua fundamentação jurídica, você ia tratar aqui do artigo 25, né, ia trazer aqui na sua fundamentação artigo 25, inciso 1º lá da Lei 8.666, que fala das inexigibilidades de licitação, e destacar exatamente aquela questão, pessoal, de que não caberia ali a inexigibilidade, né, tendo em vista que haviam outras empresas fornecedoras daqueles produtos ali, né? Então, a questão ela só diz para a gente que aquela empresa que
que foi contratada, ela era a única representante de uma empresa multinacional, né? Mas, ou seja, existiam outras empresas, né, que também prestavam serviço, ainda que não vinculados aí a essa multinacional. Então, você ia destacar aí na sua fundamentação que não era hipótese ali de inexigibilidade de licitação, que caberia muito bem ali a realização de uma licitação, tá? Então, você ia atacar aí exatamente essa questão. O que mais aqui, pessoal? Então, você ia falar ali da nulidade, portanto, né, desse contrato lesivo ao patrimônio público. Então, você ia lá no artigo 2º da Lei da Ação Popular, tá? Artigo 2º da Lei de Ação Popular, e lá no parágrafo único também, e aí você ia encaixar essa situação de ilegalidade do ato ali, naquelas situações lá que a lei traz de ilegalidade do ato administrativo, do contrato administrativo, tá? Por fim, você ia dizer que ali houve uma flagrante lesividade ao patrimônio público, né? Mediante aí essa compra irregular, tá bom? Mais uma vez aqui, nosso pedido de liminar, né? Periculum in mora, fumus boni iuris. Então, você já ia pedir de plano aqui a sustação imediata ali dos efeitos do contrato, tá? E suspensão ali do pagamento, tá, pessoal? Né? Tendo em vista que ali, né, você ia tentar ali, ao máximo, evitar a lesão aos cofres públicos, até que o juiz se manifestasse lá no mérito no final da nossa ação. Aqui nos pedidos definitivos, citação do réu no prazo de 90 dias, citação do Estado, então abre um item específico aqui para citar a pessoa jurídica, tá? Para citar a pessoa jurídica. Ministério Público, condenação aqui para decretar a invalidade desse contrato, tá? Que é o contrato lesivo. Aqui a questão da sucumbência, né? Pedido de sucumbência, confirmação da liminar, produção de todas as provas em direito admitido, juntada de documentos. E aqui, pessoal, percebam que nessa questão aqui vale destacar que tem valor de causa, né? Porque o próprio enunciado vai trazer para a gente. Então, aqui você não ia deixar em branco o valor da causa, porque a própria questão ela traz para a gente. Então, coloca lá R$ 1.000.000, conforme trazido no próprio enunciado. Beleza, então esse era o nosso espelho de correção aí para o caso 2, tá, pessoal? O caso 2, quem ficou com o caso 2 aí, ia trazer mais ou menos esses argumentos aí na sua peça. A rede hoje está pesada, Ana Paula falando, diretamente ali de Campestre do Maranhão. Campestre não, Lajeado Novo, tá? Um abraço aí, pessoal de Lajeado Novo. O Jean Carlos também conosco aí, seja bem-vindo, Jean Carlos. E aí, pessoal, vou comentar aí mais um caso, tá? Que é o caso 3. Quem ficou, não vou comentar os 6 casos para não ficar muito cansativo, mas todos mais ou menos nessa linha aí, tá bom? Nessa linha aí das questões anteriores, né? Então, ação popular é basicamente isso. Então, olha só para a gente dar uma olhada aí no caso 3, né? O caso 3, o que o caso 3 trazia para a gente? Então, o caso 3 trazia uma situação lá aqui, o secretário de Estado de Administração aqui do Estado do Maranhão julgou conveniente alienar um apartamento classificado pelo Cadastro Patrimonial do Estado como bem dominical, tá? Como bem dominical, situado na cidade de Imperatriz. Então, o secretário de Estado aqui quer alienar um bem dominical situado, né, na cidade de Imperatriz. A primeira medida formal e jurídica adotada pelo secretário foi a de obter da Assembleia Legislativa a indispensável autorização nos termos da Constituição do Estado. Beleza. Imediatamente após a publicação da lei autorizativa, a autoridade realizou a venda do imóvel a Eufrazino Neves, à vista, pelo preço de R$ 100.000, sem adoção de qualquer outra medida. O cidadão Rabugino Feitosa, morador da mesma cidade, procurou dizendo e comprovando que os apartamentos vizinhos e semelhantes ao alienado valem R$ 150.000. Então, com essas informações, Rabugino deseja saber qual a medida judicial adequada com vista a anular a venda e a resguardar o interesse público
na condição de advogado, redige a peça. Então, veja bem, pessoal. Aí você tem, mais uma vez, né, um cidadão procurando, diante de uma situação concreta em que o secretário de Estado aí está querendo alienar, está objetivando alienar um bem imóvel do Estado do Maranhão, e a questão, ela diz que esse bem era um bem dominical. Não sei se vocês lembram daquela classificação de bens públicos, né? Que são os bens de uso especial, os bens dominicais, o pessoal ainda reclamando aí da internet, né? Os bens de uso comum do povo, então nós temos aquela classificação de bem público, né? Bem de uso comum do povo, bem de uso especial e bem dominical. Desses três, tá? Dessas três espécies de bem público, o único bem que pode ser objeto de alienação, né, de venda por parte da administração pública, é exatamente o bem dominical, né? O bem dominical, tendo em vista que o bem dominical, ele é um bem que não está afetado a nenhuma finalidade pública. Mas mesmo para alienar um bem público, pessoal, o poder público, ele precisa, né, da devida autorização legislativa, precisa de autorização do Poder Legislativo. Se esse bem for um bem imóvel, como é o caso, o poder público, ele precisa de uma autorização legislativa. Percebam que a questão, ela deixa claro que houve, nesse caso, uma autorização legislativa. Mas aí, pessoal, a lei lá, que é a lei 8666, tá? Lá no artigo 17, ela vai dizer também que tem que haver interesse público, que tem que haver avaliação prévia desse bem e tem que haver licitação, tá? E aí a lei, ela traz algumas hipóteses de licitação dispensada lá no artigo 17. Mas a regra é sempre fazer a licitação. A questão, ela disse para a gente que o poder público, né, que o secretário de Estado, ele obteve a devida autorização legislativa, mas disse que ele alienou lá por R$100 mil sem realizar nenhum outro procedimento além dessa autorização legislativa, o que é ilegal, tá, pessoal? Isso é ilegal, tendo em vista que precisava de avaliação prévia, precisava fazer licitação, né? Licitação prévia. Então, esse ato aí, ele acaba infringindo aí os aspectos da legalidade, o princípio da legalidade. O Jean disse que ainda não enviou a peça. Beleza, pessoal. Pode enviar ainda, tá? Manda lá, né? O importante é não deixar de enviar, tá bom? Eu estou comentando, pessoal que está chegando, professor, eu perdi. Isso, eu pedi para deixar desligado o vídeo, tá? O vídeo e o áudio de vocês. Aí, se tiver alguma pergunta, abre o áudio aí e pergunta, tá bom? Beleza. Então, olha só, pessoal, vamos lá. Caso 3, então, na sequência aí, vamos ver o espelho de correção aí, pessoal, ficou com o caso 3. Eu vou comentar mais esse caso, tá, pessoal, para a gente falar um pouco também sobre a ação civil pública hoje, tá? Então, olha só, no espelho de correção aqui da questão 3, endereçamento aí, ó, vara da Fazenda Pública, todos esses casos era vara da Fazenda Pública, toda vez que você tem uma pessoa jurídica de direito público aí em um dos polos da relação processual, cabe aí vara da Fazenda Pública, né? A ação era ação popular com pedido de liminar, né, todas elas aí. O autor era esse cidadão aqui, o Rabugino Feitosa, né? Lembrar sempre na hora de qualificar, de mencionar a questão do título, né? O título de eleitor, isso é fundamental aqui na ação popular, tá? Fundamental. Os réus aqui, pessoal, quem eram os réus? Estado do Maranhão, que é a pessoa jurídica lesada, tem que aparecer aqui, né? Tem que ser qualificada. O secretário de administração, né? Que foi o agente responsável pela prática do ato ilegal. Pela prática do ato ilegal, e o Eufrazino Neves, que era aqui que foi exatamente aquele que foi beneficiado com a prática do ato, tendo em vista que foi ele que comprou o imóvel
né, por um preço abaixo do valor de mercado. Então, essa galera aqui tinha que aparecer aqui na qualificação como réus, tá? Então tá aí, pessoal, causa de pedido, então você ia narrar os fatos, né, Secretaria de Administração e tal, toda a historinha lá que a questão trouxe, aqui o ocorre que, né, causa de pedido próxima, aqui, pessoal, ó, não foi realizada licitação, é um procedimento obrigatório, tá? Artigo 17, inciso 1º da Lei 8666, lá, que trata lá sobre licitação, alienação de bem imóvel. Também não foi feita a avaliação prévia, isso aqui também é obrigatório, tá? Obrigatório fazer avaliação prévia para que o bem público não seja alienado abaixo do valor de mercado. E por aí vai. Então percebam que houve uma série aqui de irregularidades, o que causou lesão ao patrimônio público, tá? Então o bem que foi vendido a R$100 mil, né? Pelo contexto ali se percebe que ele valeria aí 150 mil. Então houve ali irregularidade. Aqui no item da nossa fundamentação, tá? Então o que você ia destacar aqui? Violação exatamente ao artigo 17, inciso 1º, aqui é inciso 1º da Lei 8666, tá, pessoal? Por quê? Porque faltou avaliação prévia e faltou procedimento licitatório, como requisitos aqui para alienação de bem público, né? O único requisito que ele cumpriu foi a questão da autorização legislativa. Então, beleza. Então, o agente público, ele cumpriu o requisito da autorização legislativa, beleza, mas faltou avaliação prévia, faltou realizar a licitação, tá? Então, isso causou prejuízo ao patrimônio público, fez com que o bem público fosse vendido abaixo de valor de mercado, tá? Então, isso foi lesivo ao patrimônio público. Então, você ia requerer aqui um pedido liminar, ia abrir um tópico aqui, né? Ia tratar do fumus boniuri, periculum in mora, né? Ia pedir aqui, né, com fundamento no artigo 4º, artigo 5º, parágrafo 4º da Lei 4717, que é exatamente o fundamento do pedido de liminar, tá bom? Então, você ia pedir aqui para sustar a venda, né, assustar a venda desse bem público, tornando indisponível aqui. E aí, ia pedir, inclusive, pessoal, aqui para que o juiz ele oficiasse o cartório de registros de imóveis, tá? Para que fosse suspensa aí, né, a venda desse bem público. Alguém está com o áudio ligado aí, por favor, desligue, se não for para fazer pergunta. Se estiverem entendendo, por favor, aí. Pessoal, tudo bem aí até agora? Tranquilo? Todo mundo está entendendo? Me dê um feedback aí. Tudo sendo entendido até agora? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio, pessoal? Sim ou não? Por favor. Me dê um alô aí. Beleza, beleza. O pessoal está dizendo que sim, ok. Maravilha. Então, fechando aqui o caso 3, tá, pessoal? Fechando aqui o caso 3, esse é o último caso que eu vou tratar. As outras, né, são basicamente nessa linha aí, não muda muita coisa, tá? Então, aqui nos pedidos definitivos, você ia lá na citação do réu, aqui é 20 dias, né? Revelia, sob pena de efeito. Citação aqui em separado da pessoa jurídica, tá? Sempre citar aqui em separado a pessoa jurídica através do seu procurador, do órgão de representação judicial. Ministério Público aqui, pessoal, é obrigatória a sua intervenção, né? Procedência dos pedidos. E aqui você vai pedir a invalidade dos efeitos desse contrato, né? E condenação aqui dos réus ao pagamento de perdas e danos, no caso de lesão aqui ao patrimônio público. Condenação aqui à sucumbência, né? Pede confirmação de liminar, produção de provas, juntada de documentos, tá? Em anexo. Aqui, inclusive, pessoal, essa questão aqui é interessante. Essa questão é interessante porque dá, inclusive, para você pedir aí uma perícia, tá, pessoal? Pedir uma prova, dá para você pedir aí uma prova pericial, tá? Para avaliar
o bem, né, para que seja feita uma avaliação desse bem público, né, tendo em vista que o valor de mercado dele lá parecia ser superior ao valor de venda. Então, você pode pedir aí pode pedir exatamente aí essa perícia, tá, desse bem público. O Fernando Vargas está perguntando aqui se no caso 2 é caso de responsabilidade solidária pelo superfaturamento. Então, Fernando, lembrar aqui do caso 2, já esqueci aqui qual que era. O caso 2 era o caso, sim, era o caso aqui da... Sim, aqui nos pedidos você pediu aqui a condenação aqui, né? A condenação dos réus, aqui me parece que eram 2 réus. Isso, exatamente. Você tinha um secretário de saúde, exatamente, viu, Fernando? Você tinha um secretário de saúde aqui e você tinha outro agente público aqui que era... Quem era o outro agente público aqui? Ah, tá, o superintendente de suprimento, né? Que também foi o responsável aqui por ratificar exatamente, você vai colocar os dois aqui, né, nessa... Você vai colocar os dois aqui nessa, né, nesse pedido de condenação, exatamente. Aqui você pede a condenação dos dois, tá? Isso aparece lá nos seus pedidos. É isso mesmo. Beleza, pessoal, se mais alguém tiver alguma dúvida, eu não vou comentar todos os casos, porque são 6 casos, tá? O Valdenir está perguntando, polo passivo da ação popular é sempre um litisconsórcio necessário? Então, se, pelo menos em relação ao agente público e a pessoa jurídica. Então, eles vão sempre aparecer, tá, Valdenir? Então, isso é... Então, quando você vai ter sempre um agente público que praticou um ato lesivo. Então, quando você qualifica o agente público, inevitavelmente você tem que qualificar a pessoa jurídica a qual ele é vinculado, tá? Então, aqui você, pelo menos você vai ter aí 2 réus aí qualificados. Lembrando apenas, pessoal, daquele detalhe lá em relação à pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica, ela é a pessoa que foi lesada, né? Então, ela vai ter a opção de mudar de lado. É como diz aqui a nossa lei de ação popular, né? A pessoa jurídica lesada, ela vai analisar, vai chegar lá, por exemplo, a citação lá procurador, o órgão de representação da pessoa jurídica. E aí ela vai escolher, vai analisar diante do caso e ver se o cidadão ele tem razão. Então, eu acho que o cidadão tem razão aqui. Eu vou, ao invés de eu contestar essa ação, eu vou me manifestar aqui a favor do cidadão, né? E posso mudar, inclusive, de polo da relação processual. Então, essa é uma característica peculiar aqui, porque foi uma saída que a nossa lei aí, que é antiga, né, teve ali para... Por quê? Porque a pessoa jurídica ela tem que sempre aparecer, porque ela é exatamente a pessoa lesada, tá? Pessoa jurídica. Então, vai sempre aparecer lá, no mínimo, o agente público e a pessoa jurídica lesada. Tranquilo, pessoal? Mais alguma dúvida aí, mais alguma pergunta? Tá? Deixa eu ver se eu acho. Se tiver aí, se tiver mais alguma pergunta aí, vocês me digam aí, porque eu vou mudar de assunto, tá? Eu vou falar agora da ação civil pública. Ação civil pública. Então, vamos mandando aí se tiver mais alguma dúvida. Me avisem aí, tá? Deixa eu só achar aqui esse dispositivo que fala exatamente isso. Aqui, ó.
Então, olha só, deixa eu compartilhar aqui na tela com você exatamente esse dispositivo da Lei de Ação Popular que fala isso, tá? Que a pessoa jurídica ela pode mudar de lado, aí dentro dessa linha, dessa pergunta que o Valdemir fez. Então, olha só na tela aqui comigo, tá, pessoal? Então, aqui no artigo 6º, tá? Artigo 6º da Lei de Ação Popular, artigo 6º, parágrafo 3º da lei aqui, ó. Então, a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. Tá, pessoal? Então, veja que a pessoa jurídica, apesar dela aparecer aqui qualificada como réu, quando o órgão de representação judicial da pessoa jurídica recebe lá, né, a citação, ela vai analisar exatamente isso, né, conforme o interesse público, se é o caso dela mudar de lado ali, né, e apoiar exatamente lá os argumentos do cidadão, tá? Ou não, ela vai contestar e defender lá o seu agente público, né? Então isso vai depender da análise lá da procuradoria, tá? Conforme o interesse público, tá? Conforme o interesse público. Então essa é uma peculiaridade interessante da ação popular. Pessoal, tranquilo, beleza, ação popular aí, né? Não vou comentar todos os casos, porque é muito caso, muito cansativo falar de todos, mas o pessoal aí já fez, já mandou, né, os casos, espero que tenha sido aí nessa linha, né, os casos que vocês tenham mandado lá, as petições de vocês tenham caminhado nessa linha aí de argumentação jurídica, tá? De argumentação jurídica. Então, agora eu queria falar um pouco com vocês da ação civil pública, tá, pessoal? Ação civil pública é o nosso próximo assunto, tá? Então, nosso próximo assunto, ação civil pública. Então, ação civil pública, a nossa lei aí, pessoal, é a lei 7347. Eu queria só fazer uma observação aqui com vocês, pessoal. Só fazer uma observação aqui para vocês, que nós estamos falando aqui de ação popular, ação civil pública. Essas leis, tá, pessoal? Essas leis, tá? Elas formam a Lei de Ação Popular, Código de Defesa do Consumidor, Lei de Ação Civil Pública, a Lei de Improbidade Administrativa. Então, todo esse conjunto normativo, pessoal, eles tratam, né, do que a doutrina chama de microsistema de tutela coletiva, tá? Microsistema de tutela coletiva. Então, essas bases normativas aí, esse conjunto normativo formado aí por Lei de Ação Popular, Lei de Ação Civil Pública, Código de Defesa do Consumidor, né? Lei de Improbidade Administrativa, eles formam, na verdade, um microsistema de tutela coletiva. Por quê? Porque todo esse conjunto normativo, pessoal, eles tutelam, né? Eles tutelam aquilo que a gente chama de interesses difusos e coletivos, que a doutrina chama de interesses difusos e coletivos, né? Direito difuso, direito coletivo, direitos individuais homogêneos, conforme a conceituação lá trazida. E aí esses conceitos, né? Esses conceitos eles aparecem para a gente exatamente lá no CDC, Código de Defesa do Consumidor, né? Código de Defesa do Consumidor, artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Então, lá no Código de Defesa do Consumidor, você vai ter lá os conceitos legais, né? Os conceitos legais de direito difuso, direito coletivo, direitos individuais homogêneos, né? E essas leis aí, elas se prestam à tutela aí desses direitos, né? Que são ditos direitos transindividuais, né? Transindividuais
na medida em que não são direitos específicos do indivíduo, né, mas direitos de toda a coletividade. Então, a lei de ação popular, pessoal, na medida em que ela tutela lá o patrimônio público, né, histórico, cultural, artístico e tal, meio ambiente, ela está exatamente tutelando aí, né, direitos difusos, né, direitos transindividuais. Essa lei que nós iremos tratar agora, que é a Lei de Ação Civil Pública, ela também, né, ela também tutela aí esses direitos coletivos, né, lato sensu, tá? Então elas formam esse microsistema, tá, pessoal? Formam um. Então, pessoal, de novo aí, caiu aqui a minha conexão, tá? Então, retornando aí para dizer o seguinte, essas leis, né, lei de ação popular, lei de ação civil pública, elas formam um microsistema de tutela coletiva, tá? Inclusive, por que é um microsistema, né? Porque são leis que vão se complementar, tá? Elas vão se complementando, né? Então, por exemplo, onde uma lei ela é omissa em determinado aspecto, né? Ela é omissa em determinado aspecto, a outra lei ela complementa, né? A outra lei ela complementa. Ela complementa. Então, por exemplo, a ação popular, ela traz, por exemplo, lá um prazo prescricional de 5 anos. Já a lei de ação civil pública, né, ela não trata de prescrição, mas a jurisprudência, né, como essas leis elas formam um microsistema, você acaba utilizando esse mesmo prazo prescricional da ação popular para a ação civil pública. Isso é só um exemplo, tá, pessoal, de como esse microsistema de tutela coletiva, ele se complementa, tá? Ele vai dialogando. Então, por exemplo, o próprio conceito de direito difuso, direito coletivo, né? Direito individual homogêneo é um conceito que vai ser utilizado lá do Código de Defesa do Consumidor, tá? Exatamente aí esse microsistema conversando, tá? E se complementando, tá bom? Então nós iremos falar aqui de mais uma lei, né? Que de mais uma ação, que é a ação civil pública, que está aí dentro desse microsistema de tutela coletiva, tá bom? Então olha só, vamos lá. Então, ação civil pública. Então, o que é importante, ressaltar aí em relação à lei de ação civil pública? Primeira coisa, a gente destaca que ela é muito semelhante, tá, pessoal? Muito semelhante lá à ação popular, né? Exatamente como nós falamos, porque ela faz parte desse microsistema. Então, a natureza jurídica dela é uma ação de natureza constitucional, tá? Tem sede constitucional, assim como a ação popular. Os bens tutelados, a gente vai encontrar também logo lá no iniciozinho da lei, tá, pessoal? Os bens, né, que são objetos aí de tutela dessa ação civil pública. A gente vai perceber, pessoal, que a ação civil pública, ela é até um pouco mais abrangente, né? Ela é até um pouco mais abrangente que a ação popular, né? Ela tem um âmbito aí maior até de atuação que a ação popular. Então tá aí, ó. Inclusive o âmbito de hipótese de cabimento dela foi sendo ampliado ao longo do tempo. Então, inicialmente, aí você só tinha meio ambiente, consumidor, né, bens de valor artístico, histórico, estético, histórico, artístico e paisagístico. E a lei ela fechava aí, né, com essa expressão mais aberta, qualquer outro interesse difuso ou coletivo, né? Só aí já abrangeria tudo. Mas aí outras leis, com o passar do tempo, né, essa lei foi sofrendo alteração e foram incrementando aí as hipóteses de cabimento dessa lei, e aí foi incluída, por exemplo, né, a tutela aí da ordem econômica, economia popular, né, a própria ordem urbanística, né, essa questão da organização urbanística, né, muito ligada aí ao Estatuto da Cidade. Então foi incluído isso aí também. O que mais? Honra e dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, né? Então isso aqui também foi acrescido à lei. E a questão da a tutela do patrimônio público e social, né? A lei chega até a ser um pouco redundante, né? Em relação aí
a esses aspectos. Mas percebam a abrangência aí, né, da ação civil pública, mas que ela tem um objeto muito semelhante aí com relação à ação popular, né, que também busca essa tutela do patrimônio público. E aqui, né, dentro de um sentido bem amplo aí, tudo isso aí também não deixa de ser patrimônio público, tá? O que mais? Então, olha só, a legitimidade ativa, né, pessoal? Quem é que pode aí propor a ação popular? Essa aqui é uma diferença bem básica em relação à ação popular. Por quê? Porque a ação popular ela é de titularidade lá do cidadão. Aqui, pessoal, aqui o rol de legitimados ativos, eles não incluem o cidadão. Na verdade, aqui quem vai poder? O Ministério Público, Defensoria Pública, né? Todas as pessoas políticas, União, Estado, DF e municípios, os entes aqui da administração indireta, empresa pública, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, tá? Então, a administração direta e indireta pode, né? Tem legitimidade ativa. E aqui no âmbito da sociedade civil, nós temos a associação, tá, pessoal? A associação, desde que seja legalmente constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil e que tem aí entre as suas finalidades institucionais, estatutárias, isso tem que estar previsto no estatuto, exatamente a tutela desses bens, né, que a gente viu no slide anterior. Então, a associação ela tem que estar legalmente constituída há pelo menos um ano, tá? Então a associação tem que estar legalmente constituída há pelo menos um ano e ela tem que incluir entre as suas finalidades estatutárias a tutela exatamente desses bens aí, né? Que foram previstos ali no meio ambiente, né? Dependendo da atuação da associação, tá? Dependendo da atuação da associação. A gente tem que só ficar atento, pessoal, ficar atento para um detalhezinho que a lei traz, né? Um detalhezinho que a lei traz lá para a gente, em relação a isso aí é o que a gente chama de requisito da Constituição, né? Então, a associação ela tem que estar constituída há pelo menos um ano. Mas a lei, né? A nossa lei de ação popular, perdão, a nossa lei de ação civil pública, que é a lei 7347/85, lá no artigo 5º, parágrafo 4º, ela traz lá um detalhezinho interessante, né? Então, olha só aqui, abrindo na tela para vocês, Lei de Ação Civil Pública, a Lei 7347 de 85. Já adianto para você, pessoal, tem que dar uma lida nessa lei, tá? Lei de leitura obrigatória. Então, aqui no artigo 1º, ela traz aqui, né, quais são os bens tutelados por essa ação civil pública, né? E aqui no artigo 5º, né, artigo 5º da lei, no parágrafo 4º, né, nós vimos lá que a associação ela é um dos legitimados para a propor ação civil pública. Mas aqui no artigo 5º, parágrafo 4º, pessoal, a gente deve observar o seguinte, ó, lá foi dito que a associação ela tem que ter pelo menos um ano de constituição, né? Esse é o requisito lá da pré-constituição. Só que esse parágrafo 4º aqui, ele traz um detalhe interessante para a gente, ó. Ele diz que esse requisito da pré-constituição, né, aquele requisito lá de um ano, ele poderá ser dispensado pelo juiz, tá, pessoal? O juiz pode dispensar esse requisito da pré-constituição de um ano. Pessoal, deixa eu só dar uma paradinha aqui para me ver como é que está o meu áudio, tá? Beleza, está ativado, né? Eu fico com medo aqui de estar falando e o áudio está desativado. Então, esse requisito aqui, ó, da pré-constituição, voltando aqui para a tela, requisito da pré-constituição, ele pode ser dispensado pelo juiz, tá? Quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou características do dano, né? Ou pela evidência, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Então, se a situação for uma situação de
gravidade, de grande gravidade, de repercussão, né, muito grande, o juiz ele pode dispensar esse requisito da pré-constituição da associação, tá? Então, a associação pode ter lá um ano perdão, pode ter lá um mês de constituída, mas dependendo da gravidade, dependendo da situação lá, o juiz pode dispensar aí esse pré-requisito da Constituição, tá bom? Pessoal, vão me dizendo aí se está ok. Se estão aí entendendo direitinho, tá? Se está tudo ok, vão me dando aí um alô, que eu estou aqui me sentindo muito sozinho. Vão me dando aí um retorno, feedback, tá? No momento aí nós temos 27 participantes. Vão me dizendo aí se estão entendendo. Continua ruim. Ruim, mas não é a aula não, né, Dalvaci? Tá ruim é o quê? A internet, né? O- Beleza, tá falhando. O pessoal diz que a net está ruim. Valeu, Gabi. Obrigado. Diz que a aula está excelente. Então, pessoal, ficar atento que esse requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, tá? Pode ser dispensado, beleza? Maravilha. Então, vamos lá na sequência, tá? Na sequência aí, legitimidade, estavam falando da legitimidade ativa, né? Então, essa galera toda aí pode, tá bom? Galera toda pode. E a legitimidade passiva, pessoal, pode ser a administração pública ou até um particular, tá? Aqui é interessante que a ação civil pública ela pode ser até ajuizada contra uma pessoa jurídica de direito privado, por exemplo, né? Então, pode ser administração pública ou até um particular. Qual é o objeto da ação civil pública? Então, quando você ajuiza uma ação civil pública, né, o que que você vai pedir? Então, a lei vai dizer que a ação civil pública ela pode ter por objeto uma condenação em dinheiro ou o cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer. Isso aqui é uma peculiaridade da ação civil pública, tá, pessoal? E diferencia um pouco da ação popular, que vai ser sempre lá para atacar um ato administrativo, um contrato administrativo lesivo. Aqui a ação civil pública ela avança um pouco, né? E ela pode, inclusive, aqui, né, solicitar ao juiz que ele imponha uma obrigação de fazer ou de não fazer. Então, de certo modo, ela tem até uma efetividade maior que a ação popular, tá? Então, ela pode impor, inclusive, essa obrigação de fazer ou não fazer. E aqui, inclusive, o juiz pode impor as astrentes, tá? Pode impor multa diária, tá? Então, isso tudo aqui a lei de ação civil pública ela prevê. Outro detalhe aqui que amplia um pouco aqui o objeto da ação civil pública é que ela pode atacar não só um ato administrativo, tá? Mas ela pode atacar, inclusive, um fato, né, da vida, né, um fato qualquer que não necessariamente atos administrativos, desde que esse ato ou fato ele cause lesão ao patrimônio público, tá? Então basta causar essa lesão. Lembrar aqui que patrimônio público é nesse sentido amplo, conforme a gente viu, ordem urbanística, economia, ordem econômica, né? Grupos raciais, é bem amplo, tá, pessoal? Aqui, em relação à competência, ela se assemelha um pouco em relação à ação popular, tá? Então, a regra aqui, né, a regra é, é que o juízo competente vai ser a justiça aí de primeiro grau, né? O juízo de primeira instância, seja federal, seja estadual, tá? Conforme a pessoa jurídica lá envolvida. E aí aqui cabe pedido liminar, tá previsão lá do artigo 12, tá, pessoal? Então a gente vai sim pedir liminar em relação aqui à ação civil pública. Aqui pode haver condenação em dinheiro, tá, como já foi dito, e existe a lei ela prevê lá no artigo 13, inclusive um fundo, né? Então todas as condenações aqui impostas no âmbito da ação civil pública, elas são revestidas a um fundo que está previsto lá no artigo 13 da lei, e esse fundo, né, o dinheiro que vai lá, que é gerido depois lá por um órgão colegiado, né, por um conselho, e todo recurso que entra aqui nesse fundo vai ser revestido posteriormente, né, para ressarcir, dependendo do caso, por exemplo, ressarcimento de dano ambiental ou reparação de determinados grupos étnicos, conforme o caso, né? Então,
existe um fundo lá para onde vão as condenações objeto aqui da ação civil pública. Tá? O Ministério Público, pessoal, a gente viu que o Ministério Público ele é um dos legitimados lá para propor ação civil pública, mas mesmo naqueles casos em que ele não, né, ajuizar a ação civil pública, ele obrigatoriamente tem que intervir lá como custos legis. Então, a gente também aqui, assim como na ação popular, a gente aqui sempre vai pedir lá intervenção nos nossos pedidos, a gente vai sempre pedir lá a presença do Ministério Público, tá? Que vai obrigatoriamente aí intervir, quando não for autor, né, ele vai intervir lá como custos legis, tá? Fiscal da lei. Então, beleza. Pessoal, em linhas gerais é isso, tá? Não tem muito segredo aqui, né, em relação à ação civil pública, muito parecida com a ação popular, com essas pequenas diferenças, né, que nós tratamos, principalmente em relação lá ao rol de legitimados para propor, que aqui cidadão não pode, tá? Então, é um rol de legitimados lá previsto na lei, e na ação popular é exatamente o cidadão que pode. Aí eu trouxe um estudo de caso aqui, tá, pessoal? Um estudo de caso, um exemplo aqui, né, de situação que envolve aqui, por exemplo, a ação civil pública. Então, esse aqui é um caso que já caiu na prova da OAB. O caso dizia assim: a Ambiental do Brasil, Associação Civil de Direito Privado, então associação aqui, direito privado e interesse público, organização não governamental, sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, de caráter ambientalista e de proteção ao patrimônio público, com duração indeterminada, fundada em 9, aí ele fala a data da fundação da associação, para deixar claro que ela já preencheu o requisito da pré-constituição, né, aquele mínimo de 1 ano lá, sediada na capital do estado, cujo estatuto prevê, olha só o estatuto aqui prevendo, tá, pessoal? A defesa dos bens e direitos sociais, coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio público, contratou seu escritório profissional de advocacia, munida de laudos técnicos pertinentes para adoção de medida cabível em face de dano causado ao patrimônio público cultural da capital do estado. A Ambiental do Brasil assevera que o dano haveria sido causado por empresa privada concessionária de serviço público estadual durante a restauração prevista na concessão de obras sacras e de templos religiosos. Diante da suposta situação, como advogado da Ambiental do Brasil, apresente a peça prático-profissional que o caso reclama. Então, pessoal, aqui é uma situação típica, né, que você, como advogado, pode enfrentar, né? É aquele caso de uma associação que procure seu escritório de advocacia. Procure seu escritório de advocacia. Então, os outros legitimados da ação civil pública, né, para quem for trabalhar, por exemplo, no Ministério Público, se você for membro do MP, você vai, né, poder ajuizar. Se for advogado, por exemplo, de algum ente público, da União, Estado, DF, ou de alguma autarquia, né, advogado público, você vai poder ajuizar também em algumas situações lá, muito comum, ação civil pública. Agora, como advogado, né, a única situação possível aí para você ajuizar a ação civil pública é exatamente no caso em que uma associação, né, que tem entre as suas finalidades estatutárias, lhe procure como advogado para ajuizar essa competente ação civil pública, né, diante de uma lesão ao patrimônio público, né, no sentido amplo. Esse é o caso típico. A questão, ela diz para a gente que uma associação legalmente constituída, que previa entre as suas finalidades estatutárias, né, essa proteção, né, o patrimônio público e tal, ela procura um escritório de advocacia diante de uma empresa que era concessionária, né, empresa concessionária de serviço público, que estava causando lesão, né, ao patrimônio histórico, artístico, cultural, né, do Estado e tal. Então, a situação era basicamente essa. Então, essa típica situação que você, como advogado, pode enfrentar. Então,
dando sequência aqui, pessoal, né, qual seria basicamente aqui a situação, ó. Então, aqui você tem, curioso aqui, pessoal, que essa ação ela não vai para a vara da Fazenda Pública, né? Ela vai para uma vara civil, tendo em vista que as partes aqui, ó, é uma pessoa jurídica de direito privado, que é uma associação, e no outro polo aqui a ação ela vai ser ajuizada contra uma empresa privada também, ó. Então pode acontecer isso também, né? Aqui nós temos nos dois polos da relação, nós temos aqui pessoas jurídicas de direito privado, né? Tanto a associação quanto a empresa concessionária. Então, nesse caso aqui, né, vai para uma vara da Fazenda Pública, né, lá da comarca da capital do estado, né, porque a questão diz que a situação se passa aqui, né, a empresa era sediada aqui na capital do estado e tal, a situação também ocorre aqui na capital do estado, então vai em uma das varas cíveis lá da comarca, lá da capital do estado. Não diz qual é o estado, né? A questão. Então, na hora de qualificar aqui, você vai qualificar a associação, tá, pessoal? Aqui muito importante, né? Aqui, pessoal, ó, lembrar que assim como lá na ação popular, o título de eleitor ele está para o cidadão. Aqui na ação civil pública, né, o estatuto ele está para a associação, tá? Então é importante que na hora de qualificar você destaque a questão do estatuto, né, da associação. Então, conforme a gente vê aqui na questão. Então, na hora de qualificar, ó, você vai colocar aqui ambiental do Brasil, tal, sua jurídica, tal, CNPJ, conforme cópia de seu estatuto em anexo. Então, lá na ação popular era título de eleitor em anexo. Aqui é estatuto, né, cópia do estatuto em anexo. Por seu advogado, né, aqui o ius postulando, advogado, instrumento de mandato em anexo, um escritório na. Então, você vai com fulcro aqui na lei 7347, fundamento da peça, né, propor ação civil pública contra a empresa aqui que era uma empresa concessionária de serviço público que estava promovendo lá a restauração de obras de arte e estava promovendo danos a esse patrimônio artístico e cultural do Estado. Então, você pode destacar o cabimento aqui da peça, né? Causa de pedir próximo e causa de pedir remoto na narrativa dos fatos. A sua tese jurídica, tá, pessoal? Aqui é importante destacar na tese jurídica, nesse caso específico aqui, seria importante falar da responsabilidade lá das concessionárias. Então, você ia ter que ir lá e procurar algum artigo da lei lá 8987, que é a lei de concessão de serviços públicos, tá? E que trata exatamente da responsabilidade das concessionárias, né, de serviços públicos. Então, aqui, inevitavelmente, você ia ter que invocar algum dispositivo lá da lei de serviços públicos, de concessão de serviço público, que trata da responsabilidade das concessionárias de serviços públicos. Beleza? Então, aqui na tese jurídica, você ia ter que tratar sobre isso, tá? Então, tese jurídica, você ia tratar sobre responsabilidade. E aí, iria exatamente pedir liminar, fumus boniuris, né, periculo in mora, iria lá realizar o seu pedido liminar normal, tá? Diante lá da lesão, né? E argumentar lá o risco de lesão ao patrimônio público, né? No caso específico, patrimônio histórico, artístico e cultural, tá? E aí, né, aqui nos nossos pedidos, citação, né, normal do réu, tá, pessoal? Aqui citação do réu no prazo legal, aqui a lei não fala dos 20 dias como fala na ação popular, então vai os 15 mesmo. Intimação do Ministério Público, como nós falamos, né, o Ministério Público, quando não for parte, ele obrigatoriamente figura aqui como custos legis. Condenação, né, condenação da empresa ré, que no caso, para pagar a indenização pelos danos causados ao patrimônio público, e aí revertindo aqui no caso, pessoal, lembrar que a condenação é aquela revestida a um fundo, né, a um fundo lá de que trata a lei 7347, aquele fundo lá que nós falamos. Condenação normal de ônus da sucumbência,
né? Produção de prova em todos os meios admitidos, confirma a liminar, pede a confirmação nos termos em que foi requerida, juntada de documentos em anexo, tranquilo, valor da causa e fechamento aqui, local e data. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa ação civil pública, tá? Ação civil pública, tranquilo aí. Nossa ação civil pública, acredito que não tem muito segredo aí, não muda muito, né? Com algumas especificidades comparativamente aí em relação à ação popular, tá bom? Tranquilo, se alguém aí tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por gentileza, fale agora ou cale-se para sempre. Vai lá, manda pergunta aí se alguma dúvida, se tiver alguém. Pessoal, tem uma questão que se aplica tanto à ação popular quanto à ação civil pública, que é a questão da eficácia, né, da sentença, né, a sentença que julga a ação, tanto a ação popular quanto a ação civil pública, ela tem eficácia erga omnes, tá? Erga omnes. E aqui no caso da ação civil pública, especificamente nos limites de jurisdição do órgão prolator da sentença, tá? De modo que a única situação em que o julgamento de uma ação civil pública, ação popular, não tem essa eficácia erga omnes, é quando o juiz ele indefere o pedido por insuficiência de provas, tá? Quando o juiz indefere o pedido, tanto na ação popular quanto na ação civil pública, por insuficiência de provas, é possível, tá? Aí não tem esse efeito erga omnes, é possível que uma outra pessoa, tá? Ou um outro legitimado, no caso aqui da ação civil pública, intente uma nova ação, né? Com idêntico fundamento, desde que ele se valha de alguma prova nova, que ainda não tenha sido trazida na ação anterior, tá? Mas é possível aí ser intentada essa outra ação, desde que haja prova nova, tá bom? Tranquilo, pessoal? Já posso mandar aí aqueles velhos casos para vocês de ação civil pública. Posso mandar, o pessoal aí pode abrir o áudio, falar. Dá folga essa semana, pelo amor de Deus. O Nonato tá pedindo misericórdia aí. O Nonato tá pedindo misericórdia, folga. Bora, pessoal, apoia aí a causa. Houve aí um pedido liminar, um pedido cautelar aí do nosso amigo Nonato. Tá certo, pessoal, Nonato, apoiado, é Semana Santa. Pessoal, eu sei aí que nós estamos aí nos aproximando da Semana Santa. Nós estamos na Semana Santa aí, né, o pessoal que comunga da fé católica, que não é o meu caso, né, mas a gente respeita, né, eu respeito todo mundo, né. Então, galera, Semana Santa, a Davaci está falando aqui, ó, Semana Santa. E por essa razão, pessoal, essa exatamente foi a razão que eu não mandei o caso. Eu mandei o material de aula aí, material da ação civil pública, e não mandei nenhum caso aí para vocês. Muito bem. Tá? Foi exatamente aí, viu, Nonato? Deus seja louvado por a Semana Santa. Foi exatamente aí sensibilizado com isso, tá, pessoal? Agora que eu tô mandando minha ação popular, olha, agora que eu tô... Tem gente que nem mandou ação popular aí ainda, tá? Então pessoal, vamos fazer assim. Tá? Eu acabei de mandar, pessoal. Essa semana, vou deixar para mandar semana que vem o nosso caso aí de ação civil pública, tá? Tranquilo, eu vou poupar vocês aí para que vocês... mas é para ficar aí em espírito de oração, realmente, jejuando, tá? Vamos realmente exercer a nossa fé e orar pelo nosso país, vamos fazer uma corrente de oração aí, né, para a gente sair desse negócio de pandemia, para Deus dar um livramento, né? Vamos exercer aí a nossa fé. Nós estamos orando por aqui, orem por aí, rezem por aí, pessoal. Amém. Beleza. Pessoal, então tranquilo, olha, ação civil pública é basicamente isso, tá? Se alguém tiver aí alguma pergunta ou depois surgir alguma dúvida, pode perguntar que a gente vai tirando aí na medida do possível, tá? Nós estamos aí já 8 horas. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente vai encerrando aí a nossa live.
eu vou gravar essa aula aqui, vou subir lá para o YouTube, tá? Pessoal que não assistiu aí depois pode assistir, na boa, tranquilo. Eu peço aí que o pessoal role uma listazinha de frequência aí no WhatsApp para eu poder fazer um controle aí. Vão fazendo aí uma listazinha. Só para Lá mim. no grupo, é? No grupo mesmo, tá? Vai botando lá, estou presente, tá? Fazendo aquela listazinha lá e cada um bota lá o seu nome, só para mim saber quem participou aqui da nossa aula, tá bom? Ai, ai. Hoje foi tranquilo, você não deixou ninguém falar. Cortei hoje mesmo, cortei todo mundo. Pessoal, então olha só, Não, vamos mas tava encerrando muito aqui ruim a por hoje internet. então, tá? Já que ninguém tem alguma dúvida, nenhuma pergunta, vamos encerrando aqui por hoje, deixando aí o meu abraço aí para vocês, tá? Desejando aí uma excelente Semana Santa, um excelente feriado para todos vocês, tá? Quem quiser abrir o vídeo aí agora para dar um oi aí, tá? Para ver, vou ver a cara de vocês. A internet vai... Pode abrir, Elisa Marcha, eu ver quem está conosco aqui, meu povo. Só para o Dalvaci, valeu. Abraço, viu? Fica com Deus. Valdenir, meu querido, abraço, viu? Fica com Deus, Beatriz, meu Deus, abraço. eu preciso me formar. Deixa eu ver mais quem é que tá aqui. Liguem um vídeo aí. Todo mundo quer sair. E agora esse negócio que prorrogou aí mais um mês. Oi, Eu Carlene. não tenho mais paciência pra Se alguém tiver um violão aí, pessoal, para tocar uma música. psicológico, tá? Não, a cara. Oi, prof. Não, a cara, olha, sinceramente, o pessoal da saúde já todo mundo já antecipou suas formações. É só o diabo do curso de humanas que não presta. O diabo do curso de humanas. Esse curso de humanas é terrível, é terrível. Falou, Jean, Lisamar, Leandro Bandeira, Mariana, Ingrid Costa, Fernando Vargas, Paulo Henrique, Rangel, Clemilton aí com a gente também, Andressa. Todo mundo aqui, meu Deus. O pessoal falta menos aqui do que na aula ao vivo. Aqui ninguém falta ninguém. Pois é. Nunca teve só eu, né? Primeiramente. Faça uma listinha lá de frequência no grupo para mim, tá? Para mim ter um mínimo de controle lá, tá bom, lá, pessoal? professor, no grupo. No grupo, valeu. Lá no Lá já. grupo. Abraço, vou encerrando a live aqui, vou encerrando, fiquem com Deus, Encerra, Deus abençoe professor. vocês, viu? Professor, deixa esse troço aí pra gente estar conversando. Fiquem na paz.